Aula de hoje, unidade 7. A primeira palavra bonitinha que vocês viram em direito civil, na parte obrigacional, é uma palavra chamada responsabilidade. Vocês viram que responsabilidade não tem nada de legal, né? Você fala assim, a pessoa é responsável. Se é responsável, paga. Você tem que tomar um cuidado quando você vê alguém que ultrapassa o sinal vermelho e bate, você fala assim, nossa, mas você é um irresponsável. Não escreva isso em petição. Se você escrever isso em petição, você está dizendo que o cara não tem responsabilidade. E se não tem responsabilidade, não tem por que ser, né, não tem por que esse cara ser obrigado a indenizar. Então, responsabilidade é outra coisa. A segunda palavra bonitinha que aparece aqui é solidariedade. Solidariedade. Olha que palavra bonita, né? Vamos tentar responder um caso a partir de uma lógica da solidariedade. Bom, para entender solidariedade, é preciso que primeiro você entenda a divisibilidade, e que você entenda a indivisibilidade. Se você parou para prestar atenção na aula anterior, você viu que quando eu disse que alguém devia alguma coisa, devia somente a parte dele. E quando alguém tinha direito de receber alguma coisa, somente tinha direito de receber a parte dele. Você também viu que a indivisibilidade acaba, e a indivisibilidade da obrigação, não da coisa, mas que invariavelmente, toda vez que você tem um objeto indivisível, um bem indivisível, a obrigação que recai sobre ele também é indivisível. Mas que a indivisibilidade ela decorre de outros fatores, como, por exemplo, o estabelecimento de uma regra, estabelecimento de um contrato, né? Formato assim. E que nos casos de indivisibilidade, nós tínhamos a figura da necessidade de entrega a somente uma das pessoas. Então, podia acontecer de eu entregar a todos ou entregar a um com uma caução de ratificação. E aí, que é inclusive a pergunta que eu tinha deixado para vocês. E aí entra a figura da solidariedade. A solidariedade não se confunde com divisibilidade. Não vai se confundir. A solidariedade acaba adotando uma feição muito próxima da divisibilidade, depende inclusive dela para poder ser visualizada, mas não só dela, na verdade. Você pode ter uma obrigação solidária e indivisível. Isso não tem nada a ver. A ideia básica para você responder qualquer pergunta que envolva solidariedade tem a ver, primeiro, com passar pela divisibilidade. Então, a primeira pergunta que você faz é: a obrigação é divisível ou indivisível? Dependendo da divisibilidade ou da indivisibilidade, talvez nem seja necessário chegar na solidariedade. Mas a gente sabe que a solidariedade ela existe independentemente desses dois. Vamos pegar um caso aqui para ilustrar melhor. Tá? Esse caso aqui, um caso real, né? Só deixei os primeiros nomes. Você tinha três figuras. Três figuras que venderam, ó, esses irmãos, os irmãos venderam um imóvel rural localizado no município de Piraqueçu, que é um município fictício, obviamente a gente sabe que o município não existe, né? Então eles venderam um imóvel rural. E guarde, toda vez que alguém vende, você tem direito de receber, essa mesma pessoa tem direito de receber a parte financeira. A redação do contrato de compra e venda, nesse caso, dizia que apenas os compradores, apenas os compradores, Sérgio e Camille, comprometeram-se a pagar como preço um sinal, a pagar como preço, Sérgio e Camille, comprometeram-se a pagar como preço um sinal de R$ 95 mil, duas parcelas anuais e sucessivas de R$ 100 mil. Então, 2 anos seguidos,
Eles iam pagar 100 mil reais, ou seja, o total 200 mil reais, mais o sinal é a entrada de 95 mil. Então, essa era a obrigação dos compradores. Em razão do suposto inadimplemento do valor parcelado, 200 mil reais, os vendedores interpuseram uma ação de cobrança de rescisão do contrato. Então, note, Sérgio e Jamile devem 295 mil reais. Eles deram a entrada de 95 mil e não pagaram 200 mil restantes. Os autores, e aqui são dois irmãos, note que eram três irmãos. Eram três irmãos, Euclaí, Maria e José. Euclaí e Maria interpuseram uma ação de cobrança de rescisão de contrato. Ora, se Euclaí e Maria interpuseram a ação, José não, José não interpôs a ação, não participou dessa ação. Somente dois dos credores interpuseram a ação. Os réus contestaram e sustentaram que não houve inadimplemento, ou seja, não houve falta de pagamento, nem havendo razão para a extinção do contrato, sob a alegação de que pagaram o preço integral a José. Aí você começa a detectar o porquê que José não estava nessa ação. Porque olha só a fala deles, ó. Porque José aparentava ser o representante de seus irmãos, sendo o único a residir naquela cidade, o local estipulado para pagamento. Então note como esse caso se desenrolou. E aí no contexto dizia, apresentaram para tanto os seguintes recibos, né, mostrando que houve a entrada de 95 mil, e o restante era tudo assinado por José. Ó. Os outros recibos, todos eles assinados por José. E aí vinha a pergunta do caso. Considerando que José não tinha procuração para representar os demais vendedores, e que no contrato entabulado entre as partes não havia previsão de quem devesse receber o pagamento, responda. A ação de cobrança interposta pelos irmãos Euclaí e Maria merece procedência? O pedido indenizatório, o pedido de ressarcimento, o pedido de cobrança de valores merece procedência? Resposta sim ou não. Bom, para responder isso, você precisa primeiro utilizar os elementos que você tem na mão. Então, primeiro, toda vez que você vai responder uma pergunta de direito civil, sempre se preocupe com, primeiro, saber em que parte da matéria você está. E depois que você identifica que parte da matéria você está, você consegue fazer aí uma abordagem, até dando um passo além. Então, se você não sabe o instituto anterior, eu sugiro vocês que parem o que vocês estão fazendo, vai ler a parte da aula anterior, vai ver o vídeo da aula anterior, estude a matéria para tentar responder ele, senão você não vai entender nada. Eu disse a vocês que, primeiro, a obrigação da entrega, uma obrigação que fosse uma entrega a credores diferentes, dentro de uma análise de divisibilidade e de indivisibilidade, sempre vai mudar. Então, você sabe disso. E aí você vai ter que fazer a seguinte análise. Poxa, qual é a obrigação estabelecida entre as partes? De um lado, a obrigação estabelecida entre as partes é a entrega do imóvel. Você fica pensando, poxa, entrega do imóvel, na teoria indivisível. Opa, então, mas não é esse o problema. O problema do caso está em cima da outra obrigação. E a obrigação estabelecida de pagar. Ora, na aula anterior, eu mostrei para vocês como o pagamento, via de regra, ele é divisível.
Se o pagamento, via de regra, é divisível, então, na hora de efetuar o pagamento, você já meio que direcionaria a resposta. Bom, pagamento em dinheiro, divisível ou indivisível? E a resposta é divisível. Então, se a gente voltar nesse caso e observar que eram três credores, e somente um deles recebeu, numa obrigação divisível, automaticamente a pergunta que não quer calar aqui, que está escondida atrás dessa pergunta principal, seria: José poderia. Caixa alta. José poderia receber o valor da dívida, ou o valor do crédito, sozinho? Outra pergunta cabível, a partir dessa única pergunta que está aqui no caso. Se os devedores pagaram a José, pagaram apenas a José, são eles obrigados em relação a Euclaí e Maria? Então, note como, quando a gente vai falar uma pergunta simples em qualquer situação, uma pergunta simples em qualquer situação jurídica, esconde outras perguntas atrás ali, né? E a gente poderia, né, já entrando na aula de hoje, fazer outra pergunta, né? Haveria solidariedade entre os credores? Então, tecnicamente falando, nós teríamos que analisar essas três variáveis. Bom, pela lógica das obrigações divisíveis que nós estudamos na última aula, José, sim, poderia receber sozinho, ou não, José não poderia receber sozinho. Analisando com base na aula anterior, a resposta para isso aqui é não. José não poderia receber o crédito sozinho. E a explicação para isso tem a ver com o seguinte: eu vou fazer essas perguntas aqui para baixo, e vou jogar aqui. Primeira pergunta, José poderia receber o valor sozinho? Segunda pergunta, se os devedores pagam, José estão desobrigados. A terceira, se há solidariedade. Bom, José não pode receber sozinho. Vamos lembrar, obrigação divisível, né, da aula anterior. Pela ideia da obrigação divisível da aula anterior, é lógico que, pela obrigação divisível da aula anterior, é lógico que cada um tem direito de receber somente a fração ideal daquilo que é devido. Então, se tem uma fração ideal definida, se você tem um contrato, e esse contrato nada aborda com relação à quantidade de pessoas que vai ter direito a receber, sendo que tem três credores ali, é lógico que o valor a ser entregue, ou seja, os 200 mil restantes, teria que ser dividido por 3. Na verdade, o que você tem é essa equação aqui, ó. Você tem 200 dividido por 3. Essa lógica de 200 mil no caso, né? Essa lógica de 200 mil dividido por 3 é a lógica da divisibilidade, obrigação fracionária. Um
terço dessa dívida não poderia ter sido, um terço dessa dívida poderia ter sido retido por José, mas José não poderia receber dos outros. Aí você fala assim, nossa, eu estou falando de calção de ratificação? Não, calção de ratificação somente nas obrigações indivisíveis. Eu estou falando de eu ter ou não poderes para receber aquilo ali. Então, duas seriam soluções possíveis para José poder receber. Tá? Então, vou botar aqui, ó, para José poder receber o valor da dívida, o valor integral, deveria ter uma procuração dos demais credores, ou que é a obrigação fosse solidária. Melhor ainda, né? Ou que houvesse solidariedade ativa. Vou explicar tudo isso na aula de hoje, tá? Solidariedade ativa. Segunda pergunta: se os devedores pagaram a José, eles estão obrigados em relação a Euflaí? A resposta varia conforme essa questão colocada em cima. Se houver uma procuração, ou seja, se há poderes passados pelos demais credores, ou se há solidariedade ativa, esses devedores aqui estão isentos, ou seja, eles teriam efetuado o pagamento, não seriam mais obrigados a pagar a Euclaí e Maria. Do contrário, se não tem procuração e se não tem solidariedade ativa, não há que se falar nessa desobrigação. Então, eles continuam obrigados. Se eles continuam obrigados, eles têm que pagar de novo. Aqui é daquele ditado que a gente já ouve falar na rua, né? Que quem paga mal, paga duas vezes. Então, essa é a lógica do nosso sistema aqui hoje. Quem paga mal, paga duas vezes. E aí, lógico, paga, depois vai ter que entrar com uma ação contra José para José devolver. Né? E a ação movida dos devedores contra José, não é dos outros credores contra José. Se você pagou a pessoa errada, o problema é teu. E aí, finalmente, a pergunta: há solidariedade entre os credores? Bom, solidariedade nada mais é do que uma situação obrigacional na qual você tem mais de um devedor ou mais de um credor, ou ambos, cada um, no caso do devedor, sendo obrigado a pagar a dívida por inteiro, e no caso dos credores, cada um tendo o direito de receber a dívida por inteiro. Então, é uma ideia assim, que não se confunde com poderes, tá? Não se confunde com poderes. Então, vou deixar isso muito claro aqui para vocês, ó. Solidariedade não é poder, tá? Poderes aqueles recebidos por procuração. Então, o sujeito que recebe uma procuração recebe poderes para atuar em nome de alguém. Ele não recebe direitos próprios. Tá? Não se confundem com o direito em si, sendo apenas
aspectos dele. Aspectos dele, né? Porque a procuração que é assinada por alguém, outorga para o outro poderes. O advogado recebe poderes do cliente, ele não recebe os direitos do cliente. Se o cliente tem a indenização, o advogado fica com uma porcentagem pequena. Mas o direito em si pertence à parte. Se eu falo de solidariedade, eu tenho uma verdadeira amarração. É interessante falar isso, né? Porque a palavra amarração, às vezes, tem um significado até, né, de algumas religiões e tal, uma coisa meio relativa. Mas aqui, vamos imaginar alguns fatores, assim, ó. Vou mostrar minha tela aqui para vocês. Vamos imaginar que aqui eu tenho uma caneta, duas canetas, três canetas. Então eu tenho três canetas aqui. Cada uma é uma caneta separada. Tá? Se eu pegasse um barbante e amarrasse na ponta de cada caneta, eu agora teria três canetas amarradas. Você fala assim, ó, não é novidade, né? Mas a mesma coisa a gente faz com as obrigações. Se eu tenho o direito de cobrar de forma solidária, eu teria o direito de receber a minha parte. Então vamos supor que a minha parte fosse uma caneta. Todas as três canetas têm o mesmo direito, têm o mesmo valor. Imagine que fossem todas as três iguais. Se por acaso eu tenho direito de receber essa caneta, note como essa caneta está amarrada na outra. Então observem que essa amarração que é feita pelo direito faz com que quando você puxe uma, todas venham junto. Aí você pode falar o seguinte, poxa, mas é um efeito muito parecido com o que acontece na divisibilidade, ou melhor, na indivisibilidade. Mas seria a solidariedade uma espécie de indivisibilidade? E a resposta é não. Apesar dos efeitos parecidos, as coisas indivisíveis, ou melhor, as obrigações indivisíveis, caso elas não possam ser cumpridas, elas podem ser convertidas em pagamento de indenização. E toda vez que a gente falar de indenização, você vai lembrar que indenização é fracionária, ou por valor. E onde que entra a solidariedade? De novo, a solidariedade, ela amarra tudo definitivamente. Mais ou menos o seguinte: se por acaso, o sujeito tem o direito aqui de receber, ó, tem três credores. Tem três credores. A gente pode até aumentar esses valores aqui para a gente deixar uma coisa mais redondinha. Eu vou deixar 150 mil. Ó. 150 mil. Né? Vamos pegar aqui que agora são 300 mil. Dividido por 3 vai dar exatamente 100 mil para cada um. Ok? Então eu tenho aqui 300 mil que vai ser igual a 100 mil para cada um. Então, José teria direito de receber exatamente 100 mil reais. Se a obrigação aqui fosse solidária, José teria de receber 100 mil. José teria direito de receber 100 mil reais. Poxa, mas ele não recebeu 100. Tá. Mas se ele for credor solidário com os demais credores, se ele tiver solidariedade amarrando esses credores, eu posso, e se José me cobrar, eu tenho que fazer, eu tenho que pagar, eu posso ser compelido a entregar 300 mil reais a José.
Então, se a obrigação solidária for solidária, José pode cobrar e receber 300 mil. José pode cobrar e receber 300 mil, se for solidário, se for um direito de crédito, né, um direito solidário. É comum a gente falar de obrigação solidária, né? Mas vale lembrar que o credor não tem uma obrigação solidária. O credor tem um direito solidário. E é aí que é a parte que o Código Civil peca um pouco e confunde a cabeça de todo mundo que está estudando. Porque a gente sabe que a ação solidária, mas de verdade, nós não temos uma obrigação solidária entre credores. Entre eles, nós temos um direito solidário. Esse direito solidário faz com que José possa receber 100 mil reais, mas que também possa receber os 300 mil reais. E quando ele fala cobrar, é inclusive judicialmente. Tá? Então, inclusive judicialmente. Essa é a noção básica para você poder entender aqui. Ele pode cobrar a integralidade do valor. Aí você fala, tá bom, mas se for solidária, José recebe 100 mil. Né? José recebe 100 mil. Mas ele pode cobrar e receber 300 mil. Então, a gente sabe que é assim que funciona. O que leva à dúvida é que a gente sabe que, mesmo sendo solidário, José só tem direito a receber 100. E a pergunta é, e os outros 200? Né? O que acontece é o seguinte, José, ele fica com 100, porém, ele tem que entregar a Euclair e a Maria, e tem que entregar a Euclair e a Maria, respectivamente, R$ 100.000. Então, note, se ele não cobrar, se ele não entregar 100 mil para Maria, tanto um como o outro, aí, como Maria, tem direito de ação contra José. Então, José, ele passa a ser alvo de ação judicial em caso de não entregar a parte de Euclair e de Maria, se essa obrigação for, ou melhor, se esse direito for solidário. É assim que funciona. Até aí deu para entender um pouquinho o que eu estou falando? Conseguiram entender até agora? Sim, professor. Então, assim, quando eu falo do direito solidário, né, dessa questão da solidariedade ativa, só que a gente vai dar um nome, não vai falar de solidariedade ativa, vai falar de solidariedade, desculpa, a gente vai falar de direito solidário. Você vai ver no texto do Código Civil solidariedade ativa, que vai significar o direito solidário entre os credores. Note como isso, né, tem o lado ativo e tem o lado passivo. Né? No parte passiva, você tem a mesma coisa acontecendo, só que com relação aos devedores. Se eu tiver uma responsabilidade solidária no polo passivo, a única diferença que vai ter é que eu vou vincular, vou amarrar os dois devedores. Então, numa obrigação divisível normal, eu cobraria 100 mil de cada um, 150 mil de cada um. Como nesse caso do exemplo que tinha 3, não eram dois devedores. Né? Eu ia cobrar 150 mil de cada um. Mas se a obrigação for solidária, eu posso cobrar em cima de um só 300 mil. E se esse cara pagar 300 mil, ele tem direito de ação contra o outro devedor. Ele passa a ter esse direito de ação contra o outro devedor, podendo cobrar desse outro devedor 150 mil. Então, ele sabe que ele deve 150.
Ele não deve 300. Mas em relação ao credor, ele tem que pagar os 300. E aí ele paga os 300. Obviamente, se ele tiver, né? Se ele não tiver, não paga. Vai pagar a conta. Mas se ele tiver, e quando eu falo se ele tiver, entra inclusive o patrimônio dele, está em risco. Né? O patrimônio dele está em risco. E aí, como o patrimônio dele está em risco, ele paga. Pagou. Agora ele tem direito de regresso contra o outro devedor. Obviamente, ele não vai cobrar 300 mil do outro. Você deve 150. Mas você tem direito de cobrar 150, que é a parte que o outro deve. Essa é a lógica da solidariedade. Então, note, se eu tenho uma obrigação divisível, as partes estão soltas. Quanto que eu posso cobrar de cada uma? Somente a parte correspondente de cada uma. Quanto que cada um tem direito de receber? Somente a parte correspondente a cada um. Né? Ah, mas um credor apareceu com um termo, uma procuração, representando os demais. Beleza, paga é ele. Não, esse credor não tem procuração. O que você faz? Opa, vou analisar essa obrigação solidária. Se for solidária, eu posso pagar o cara. Se não for solidária, você não pode pagar o sujeito. Porque se você pagar para ele, você entra naquela máxima de quem paga mal paga duas vezes. Você vai ter que pagar de novo aos demais credores, né? E tentar conseguir por ação, né? Receber o valor de volta. Depois entra nessa ação e briga com o credor para quem você pagou de forma equivocada durante muito tempo. Se a obrigação for só divisível e não for solidária. Se for divisível e solidária, aí não. Você tem que pagar a um, depois de pagar a um e vier te cobrar, você pode falar para os demais credores, olha, eu já paguei, porque se a obrigação é solidária, eu já fiz o pagamento a um, e esse pagamento a um é válido e tem eficácia em relação aos demais credores. Professor, Oi, fala. eu não sei se foi o áudio que não ficou bom para mim, mas eu não entendia a parte de que o credor ele pode cobrar a dívida toda do devedor, mas ele pode receber toda a dívida, e como que fica a questão dos demais? Isso que eu não consegui entender. Numa obrigação divisível ou numa obrigação divisível, porém solidária? Divisível solidária. Então, divisível ou solidária, o credor, no caso, se for uma solidariedade ativa, né? A solidariedade ativa permite que o credor sozinho cobre a dívida toda, ainda que existam outros credores. No caso, só cobrar, né? Ele pode cobrar e receber. Ele pode cobrar e receber. E no caso, se é uma dívida de 300 mil, tem duas pessoas, cada um tem que receber 150, ele cobra toda a dívida e recebe os 300 mil. Como que fica a situação do outro? Então, o outro tem direito de cobrar do credor que recebeu. Ah, tá, agora eu entendi. Perfeitamente. Então, assim, de novo, se você pagar a dívida inteira, sendo essa obrigação divisível, mas não solidária, o problema é seu. Você, como devedor, pagou errado. Né? Vai ter que. Você pagou a esse credor e, apesar de você pagar esse outro credor, bom, não são eles que têm que se entender. Você vai ter que pagar os demais credores. Você continua devendo. E aí, para você recuperar o dinheiro que você pagou para o credor errado, você tem que entrar com uma ação judicial contra ele. Você, como devedor, contra o credor. Por outro lado, se a obrigação for solidária, no caso da solidariedade ativa, você vai pagar a um dos credores, que é o primeiro que aparecer pela frente, e aí o recebimento desses valores que não pertencem a esse credor que recebeu, né, por parte dos demais credores, né, o recebimento dos valores pelos demais credores é um problema deles. São eles que têm que se resolver. Você, como devedor, está liberado, né, você está liberado com relação ao pagamento da dívida, que você já pagou a sua dívida. Então, note como, observe como a gente vai ter aí uma diferença
de tratamentos que são dados em relação à figura do devedor e do credor nesses dois casos. Pessoal, assim, para não dar um nó na cabeça de vocês, a gente faz alguns pedidos, né? Aí depende de vocês mesmo. Pegar, abre um livro, né? Entra na biblioteca virtual, acessa um livro, dá uma lida na matéria, reveja a aula, né? Até você poder entender. Anote as suas perguntas e traga na próxima aula, tá bom? Para você não ficar perdido com relação a esses assuntos. São assuntos corriqueiros, a gente utiliza bastante a solidariedade no dia a dia. E aí eu já até peço a vocês que tentem encontrar a solução do caso que foi colocado aí no material. Esse primeiro caso que já aparece no material para vocês poderem tentar resolver. Tá bom?